Inspirado para fazer essas lições? Primeiro, o que se esperar de uma governação na vitória do Podemos, era importante perceber qual é a nossa visão de governação. Como governador, tenho a visão de poder tornar a província de Maputo não só capital industrial moçambicana, mas também capital industrial a nível de África Austral. E eu acho que nós temos potencial para isso, até porque nós somos vizinhos da África do Sul, que é um dos países mais ricos de África. E na minha ironia, eu sempre questiono como é que vizinho de rico é pobre. E a maioria dos países da África Austral dependem dos nossos recursos. Usam as nossas estradas, usam os nossos mares, usam os nossos portos, usam a nossa energia de Caorabassa, o nosso gás da Sasol, e por aí em diante, e nós continuamos pobres, eles a enriquecer. Por isso que eu acho que nós temos tudo para tornar Maputo uma das capitais referência a nível de África, e não só, também exercer influência e domínio no cenário político atual, geopolítico. Obviamente que eu sei que esta minha visão vai parecer absurda para a maioria dos governantes, porque não tem essa visão ambiciosa, mas justifica-se. Por que eu tenho esta visão? Sou um jovem visionário. É também transformar a província de Maputo no celeiro alimentar, não só da província de Maputo, mas de Moçambique, de África, e buscar mercados na Europa. Por que eu digo transformar a província de Maputo no celeiro alimentar? O que é esta coisa de celeiro alimentar? É produzir comida. O mundo, sobretudo África e o nosso próprio país, Moçambique e a província de Maputo, queixa-se de comida. Nós não temos comida, passamos fome. E não se justifica porque se nós temos os melhores solos agrícolas de África ou do mundo, o nosso solo é tão fértil que nem precisa de tecnologia para produzir comida. Você lança semente e germina comida e eu não entendo porque que nós passamos fome. Então, a ideia de transformar a província de Maputo no celeiro alimentar de Maputo, de Moçambique, de África e também da Europa é impulsionar a juventude a apostar na agricultura e fazer um agrobusiness. Tem que ser o business do momento. Um jovem sonhar em ser agricultor em pequena, média e larga escala, para o consumo familiar, para a revenda e para a exportação. Porque eu só acredito que conseguiremos postos de emprego e alcançar um desenvolvimento na província se potencializarmos estes dois recursos, a indústria e a agricultura. Obviamente que na agricultura temos a produção a criação de animais a todos os níveis, que isso também vai nos facilitar a não termos que ir à África do Sul em busca de carne de porco. Eu não entendo por que até hoje temos que comprar tomate na África do Sul, comprar batata na África do Sul, temos que depender da galinha do Brasil. Tudo nós podemos fazer. Se potencializarmos estes recursos, conseguiremos ao mesmo tempo criar postos de emprego. Não o governo. Nós incentivaremos os jovens, a população de Maputo a apostar nestes recursos para que haja emprego. Mas um dos pilares que nós iremos apostar também é a educação. O povo, a população de Maputo, nós nos encontramos pobres porque temos uma fraca educação. E uma vez, visto que a nossa educação não tem sido produtiva, não tem nos dado algum rendimento, eu acho muita ingenuidade continuar a apostar neste tipo de educação. Nós precisamos, como governo, a nível da província de Maputo e a nível nacional, incentivar o ensino técnico, profissional, tecnológico, científico, aonde os estudantes irão criar, inventar, ser cientistas, criar soluções locais, através dos recursos locais, para resolver os problemas locais. Por exemplo, o jovem sofre em busca de uma casa. Mas na província, no distrito de Boane, nós temos, por exemplo,
em abundância um solo argiloso de qualidade. Podemos transformar aquela argila, aquele matope, em tijolo e tornar um tijolo a 5 meticais ou abaixo de 5 meticais, e teríamos material de construção. Porque a julgar com o preço do cimento hoje em dia, se apostamos no tijolo, contornamos estes preços absurdos do cimento, do bloco, do ferro, porque com o matope podemos até fazer telhas para cobertura. Então tornaremos uma habitação para a juventude 30, 40, 50% mais barata do que o preço atual para se conseguir ter uma casa. Mas o que é que nós precisamos entender? A educação deve ser reestruturada, mudada, e apostarmos desde o ensino primário, básico, médio e superior em um ensino técnico profissional, onde as pessoas aprendem a fazer. Por quê? Os licenciados de hoje, os do nível médio de hoje, ou básico, com o seu certificado, ficam em casa a passar fome, sem emprego, e não conseguem fazer uso do que aprenderam durante 12, 15 anos, fazer uso daquilo para ter sustento. Nós temos que analisar o que é isso. Estamos a dizer que a escola não serve para pôr comida na mesa. Essa nossa educação atual não serve para pôr comida na mesa. Mas se a gente vê uma educação onde o jovem aprende a ser sapateiro, os sapatos que a gente usa hoje, Miguel Vieira, Calvin Klein, qualquer outra coisa, são marcas que em Portugal, na Itália, quem começou a fazer aqueles sapatos começou numa garagem. Então por que nós não podemos ensinar os jovens a fazer sapato? A começar a fazer negócios, por exemplo, como saraiaria, carpintaria, etc, etc. Por que carpintaria? A nossa madeira é cortada em Moçambique, vai para a China, para depois vir sob forma de madeira. Estamos a dizer que em Moçambique, em Maputo, nós não temos carpinteiros capazes de processar a madeira para fazer uma carteira. Precisamos de chineses. Por exemplo, o alumínio e vidro, as janelas do alumínio e vidro. Tem que se fazer o alumínio aqui na Mosal, depois manda-se para a China, manda-se para Portugal, para depois eles fazerem janelas para nós, portas para nós e mandar para nós, porque nós não temos moçambicanos capazes de fazer uma janela alumínio e vidro. Então é isso que é inadmissível, mas se não temos profissionais capazes de manusear este processamento, é por falta de uma educação. Então por isso que iremos apostar na educação. Mas não só na educação, a nossa província, a província de Maputo, todas as vezes que há chuva, sofre de cheias e inundações. Por isso que haverá necessidade de reestruturarmos e reordenarmos o território de Maputo, com valas de drenagens, valas de escoamento de águas e criação de bacias hidrográficas de retenção das águas, mas também a construção de pontes, de barragens para travar as águas quando a África do Sul e os outros países abrem as comportas das barragens e toda a água é lançada para Maputo e nós sempre temos que ficar a mergulhar porque a África do Sul decidiu abrir as comportas, porque Suatile decidiu abrir as comportas. Nós temos que saber domesticar essas águas e reaproveitar essas águas para a agricultura. Não só isso, na área da saúde, há uma necessidade de as pessoas de Maputo terem saúde condigna, serem tratadas nos hospitais com dignidade. Há uma necessidade também de se resolver a questão do transporte. Mas só resolveremos a questão do transporte se conseguirmos criar novas vias alternativas de acesso. Então, iremos aproveitar todas as vias alternativas para serem usadas. A ideia é, por exemplo, construirmos uma circular naquele nó da Zona Verde, para escoar aquele congestionamento, construirmos uma circular, por exemplo, na cadeia, na BO, ali no estado da Machava, para resolver o problema do congestionamento. E ali mesmo existem muitas outras vias alternativas. Gostaríamos de reativar a questão do transporte marítimo na Matola Rio. Por que não se pode ter um transporte marítimo que tira as pessoas da Matola Rio para Brigada, Baixa e Catembe?
Queremos ter outras vias alternativas ao longo das vias de muito congestionamento. Então, coisas para fazer nesta província é o que nos falta. Na saúde, como é que podemos operar nessa área? A questão do problema da saúde, o que é que nós temos que entender? O principal problema no setor da saúde é a corrupção. É a corrupção. Nenhum país desenvolve, em nenhum canto do mundo, com um sistema de corrupção igual ao nosso. Se nós conseguirmos fazer uma reforma no Estado, uma reforma no setor da saúde e um controle bastante apertado nos métodos de aquisição de medicação pelas farmácias privadas, nós resolvemos metade dos problemas da saúde. Porque há de ver que inúmeras vezes até o ministro da Saúde já fez show-off e que nos armazéns tem medicação, mas nos hospitais nunca tem medicamentos. Por quê? Porque os medicamentos saem dos armazéns, mas não para os hospitais, mas para as farmácias privadas dos camaradas. O que é que nós precisamos fazer? É um cerco cerrado na corrupção, haver uma reforma, mas do topo até o mais baixo escalão e um controle. O que acontece é que a corrupção a todos os níveis no setor da saúde, onde começa de mais baixo ao mais alto nível, do jeito que está instalado, faz com que a saúde, o setor da saúde esteja do jeito que está. Mas também pode-se decidir em reduzir aquilo que são os luxos excessivos, aquilo que são os caprichos, e apostar apenas nas necessidades. Temos muitos luxos nos nossos ministérios, até mesmo no setor da saúde. E vamos eliminar esses protocolos de que os diretores, o ministro da saúde, os diretores provinciais da saúde têm que ter casa, têm que ter piscina, tem que ter empregado que limpa a piscina, cuida do jardim, empregado que passeia com o cão, tem que ter o carro protocolar da cidade, tem que ter o carro do campo, tem que ter o carro da piscina, todos esses carros têm que ter senhas de combustíveis, olha, e os bônus, subsídios de viagens, muitas regalias que seriam essas regalias usadas para alocar e melhorar as condições do setor da saúde. Se obrigarmos a todo funcionário público, todo servidor público, independentemente da classe, a usar os serviços de saúde pública, serem proibidos, o meu governo deve ser proibido de usar serviços de saúde privado, de usar serviços de saúde do estrangeiro. Se proibirmos, eu acredito que a minha equipe, o meu governo, irá se empenhar a todos os níveis para tornar o serviço público da saúde com a mesma qualidade do privado.